Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, o episódio de número 100, especial porque o número parece redondo, né? E simboliza um pouquinho da jornada nossa até aqui. O tema, por si só, bastante instigante, né? Convidados e aceitos, baseados no capítulo 18, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai ter a participação da Ítala, convidada especial, importada especialmente de Catalão, né? E também muito significativo a aproximação dos nossos grupos nessa jornada. A gente agradece, está muito legal, preparado com muito carinho, porque é um tema de muita reflexão e também muito especial. Não vou dar spoiler do que a Ítala comenta, mas ao me preparar, ouvindo o podcast, eu encontrei uma mensagem de Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade. Não é a que a Ítala cita no podcast, mas ela também se chama Chamada e Escolha. E para preparar, eu separei um trechinho que falou muito forte, enquanto eu estava olhando para o tema e escutando. Espero que a gente possa contribuir. No finalzinho da mensagem, Emmanuel comenta assim, sobre a fala de Jesus, que serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Ele diz que isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas que se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Então, que essas reflexões possam nos tocar o coração, possam estimular o nosso aprendizado, as nossas reflexões, sobretudo, nos lembrando que o Evangelho é vida. E diante disso tudo que comentamos, não podemos deixar de lhe fazer mais uma vez o convite para que você se envolva, participe conosco, ouça também, sinta, reflita, mas coloque o seu comentário, contribua conosco, seja com críticas, sugestões, esteja mais próximos. Estamos em todas as redes sociais. A gente publica esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube. Então a gente abre as portas e o coração para que você sempre esteja conosco. No nosso momento de oração de hoje, chamamos os versos de Casimiro Cunha a respeito do tempo para nos inspirar e propiciar aquele instante em que, estando mais próximos de nós mesmos, também possamos abrir o nosso coração para a espiritualidade superior, que jamais nos abandona e que, em nome de Deus, traz e trará para nós tudo aquilo que precisamos para fortalecer o nosso ânimo e fortalecer a nossa vontade. Caso queira, coloque ao seu lado um recipiente com água, acreditando, pois tanto a espiritualidade quanto Jesus, o médico de nossas almas, ali também estará favorecendo-nos tudo aquilo que se faz necessário aos nossos corações. E é com muito carinho, com muito afeto, que talvez pela 100ª vez lhe convidamos. Vamos ouvir? Olá, cumprimento a todos que estão ouvindo o podcast. É uma alegria estar aqui novamente para refletirmos sobre mais uma passagem do Evangelho. Então faço um convite para que possamos aprender juntos com o comentário de Kardec sobre uma parábola contada pelo Mestre Jesus segundo Mateus. A parábola em questão é a do festim de núpcias ou o festim das bodas, a depender da tradução. E é uma parábola rica de referências e simbolismos, a começar pelo casamento, que na tradição hebraica simboliza a união do ser humano com Deus,
Ou seja, quando alguém se integra a Deus naquela cultura, ocorreu um casamento. E o reino dos céus, nessa parábola, é justamente comparado a um casamento, em que um rei manda os seus servos fazerem convites para o casamento de seu filho. Mas que em um primeiro momento, esse convite é recusado, mesmo com a insistência do rei, que faz questão de pedir aos servos que expliquem sobre a abundância, mesmo pede para descreverem o banquete, para falar daquilo que espera aqueles convidados. Mesmo assim, o convite é desprezado, seja porque os convidados estivessem fazendo seus afazeres particulares, ou pelo desinteresse, havendo até aqueles convidados que insultaram e mataram os servos do rei. Até que, por fim, o rei diz para os servos: convida a todos, convida todo mundo, tanto quantos acharem, bons, maus. E com isso, finalmente a sala do banquete ficou cheia. E o rei, ao entrar para ver quem estava à mesa, percebeu que um homem não vestia a túnica nupcial, ou seja, a roupa adequada para aquela ocasião. E disse, segundo a parábola: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. E finaliza dizendo: porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O rei convidou, mas não aceitou aquele que estava dissonante. A postura daquele convidado era inapropriada para o contexto. Há muita coisa para ser estudada nessa parábola, mas hoje o convite é para nos atentarmos a uma preciosidade, que é o comentário de Kardec sobre ela. O codificador relaciona os primeiros convidados com os judeus, não o povo inteiro, mas principalmente os fariseus e saduceus. Diz que os que deixaram de comparecer para cuidar de seus campos e suas questões representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes às coisas celestes. São também aqueles que negligenciam a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Mencionam o orgulho, o fanatismo, a incredulidade. E que o rei, vendo isso, vendo essa postura nesses primeiros convidados, pede para convidar a todos, fazendo entender que a palavra seria pregada a todos os povos, pagãos, independentemente da crença, mas que, aceitando a palavra, seriam admitidos à festa de núpcias. A questão é que não basta ser convidado. E aí, trazendo a explicação de Kardec, não basta se dizer cristão, é necessário se preparar para tal, vestir a túnica, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Não basta saber, é preciso fazer, estar em harmonia com a lei. Pode ser que o rei da parábola percebeu que o convidado estava sem a túnica porque esse estava destoando dos demais. Sua postura não era apropriada para o convite do qual recebeu. Emmanuel, ao comentar a passagem, diz que podemos ter a convicção que ainda estamos longe do convívio com os eleitos da glória celestial, mas que, nas palavras do benfeitor, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz conhecimento superior, guardemos a certeza que já somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para cultivar o bem, para perdoar, para auxiliar, suportar, ensinar, servir além das nossas obrigações. Ensina ainda que nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui no céu rumo a nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Então a escolha depende de nós, do nosso desempenho no bem, da nossa postura ante os convites que já nos são feitos para adequação à lei divina, nos conferindo caminho para a vida maior.
Mas costumamos atender esses convites? Se não, a quais outros estamos atendendo ou recusando? E quando atendemos, nos portamos de forma apropriada, de acordo com a lei divina? É evidente por essas reflexões que o convidado tem uma escolha e precisa se adequar, restando claro o porquê Jesus disse: muitos os chamados e poucos escolhidos. E assim, pedimos ao Mestre sabedoria, inteligência e o discernimento necessários para que percebamos os convites que já nos são endereçados, bem como para que possamos adotar uma postura apropriada perante eles. Que o Mestre esteja sempre conosco, nos inspirando, e que possamos em nossas ações buscarmos nos aproximar dele. E em nosso momento de oração de hoje, nos inspiramos no poeta Casimiro Cunha, que do além, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe a poesia Atende a Jesus. Todo o apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende à voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reformar-te sem alarde. Atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. Então, Jesus, inspirados pela poesia e pela reflexão à luz dos ensinos do Evangelho, lembramos de tuas lições que nos ensinavam que Deus está em toda parte, chamando-nos à caminhada, em cada circunstância, em cada paisagem, em cada acontecimento. O Pai Maior vibra e vibra também em nós. Vibra na vida que pulsa à nossa volta. Te rogamos, Jesus, continue ao nosso lado, nos ensinando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ajuda-nos, Jesus, para que a nossa alma, algo desperta e já tocada pelos teus ensinamentos, possa buscar sempre fazer o melhor, que possamos buscar mais estudo, mais reflexão, mais vivência no bem, mais sentimentos superiores, mais esforço e continuidade do trabalho, sobretudo no trabalho da reforma íntima e da autoiluminação, que se faz por buscarmos o bem para os nossos corações, mas também se fará na busca por uma sociedade melhor, por evoluir em conjunto com todos que estão à nossa volta. Para isso, Jesus, ajuda-nos também a buscar o sublime tesouro da compreensão e do entendimento, entendendo os corações que nos cercam, mas buscando, sobretudo, fazer sempre o melhor em cada pensamento, atitude ou sentimento. Que a tua luz continue a nos abençoar a todos. Que a misericórdia divina faça chegar aos nossos corações tudo o que necessitamos para mais aprender e
para mais trabalhar. Graças te damos, Jesus. Que assim seja.